A gente está começando hoje, quebrando o hábito de ser você mesmo, Dr. Joe Dispenza. Seguindo os ciclos do Clube do Livro, isso aqui não vai ser leitura, tá? Vai ser literalmente uma abertura de campo de conhecimento. Para esse livro, diferente dos outros, diferente não, que eu sempre falo que é importante você ter o livro, mas não é uma regra. Para esse é muito importante. Por quê? Porque nesse livro aqui, a gente vai trabalhar não só conceitos, umas coisas mais filosóficas, mas vão ter artigos que vai ser interessante você procurar por si, conhecimentos para você buscar, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho, e eu vou pedir para a Giovana me passar o anfitrião aqui, para a gente compartilhar a tela, de quem é o Dr. Joe Dispenza, tá? Vou falar um pouquinho da história dele, do que esse cara, o que esse cara é tão falado assim? O que acontece que ele tem tanta fama? Dr. Joe Dispenza, gente, ele é um cara diferente, tá? Ele tem uma história de vida diferente. E antes de eu dizer aqui tudo que está aqui colocado na tela para vocês, né, de quem é o Dr. Joe Dispenza, com toda essa matriz de conhecimento que ele tem, a gente precisa de falar também da história dele. Mas, em resumo, ele é uma pessoa que ele faz conferências hoje no mundo inteiro. Ele tem uma consolidação de nome em mais de 33 países. Os livros dele estão como top de vendas no mundo inteiro. Ele recebe relatos e mais relatos de pacientes e de estudos, porque ele é um grande cientista. Ele iniciou a vida dele como um quiroprático. Então, ele trabalhava com quiropraxia e aí aconteceu o evento que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele para colocar o livro. E ele foi transformando, direcionando o conhecimento dele para epigenética, para neurociência, né? Dentre os livros do Dr. Joy, dentro desse processo dele, eu destaco esses três. A gente vai trabalhar o quebrando o hábito de ser você mesmo, mas eu destaco Como se tornar sobrenatural e Você é o placebo também, porque são livros transformadores. E qual que é a diferença desses títulos aqui, gente, para vocês entenderem, tá? O Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, eu diria que ele é o manual prático, é o faça você mesmo, entendeu? Dos livros. Esses dois outros aqui, Como se tornar sobrenatural e Você é o placebo, pelo título vocês já começam a entender que são livros que trazem para a gente um conhecimento gigante, mas um conhecimento voltado para a sua reflexão, para o seu mergulhar, para o seu entendimento. Esse carinha aqui vem para a prática, ele te puxa para a prática. E por isso que eu quis começar já com ele. A história do Dr. Joe Dispenza é uma coisa fantástica. Ele trabalhava como quiroprático, estava muito bem como quiroprático e era triatleta. Um belo dia, em uma competição, o que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente. Quando ele sofreu um acidente, uma senhora bateu de caminhonete nele. Gê, por enquanto pode recuperar o anfitrião, tá? Que se alguém entrar, eu não vou conseguir ver. Uma senhora bateu de caminhonete nele e ele voou para fora do asfalto, fraturou a coluna, foi para o hospital. E ali ele teve múltiplas fraturas de vértebra. Ele tinha uma única chance, uma única saída de ter que fazer uma cirurgia que não poderia demorar muito, que ia colocar inúmeros suportes na coluna dele, e a chance dele voltar a ter mobilidade era muito pequena. E ele, por já conhecer, por ter um conhecimento aguçado do corpo, de como ele tinha um condicionamento físico bom e já ter um conhecimento de yoga, de algumas questões, ele rejeitou essa ideia. E ele começou a fazer uma mudança interna nele. Ele tinha um prazo muito curto para decidir se ele ia ou não fazer a cirurgia, porque os médicos falaram basicamente assim com ele: falaram, olha, escuta aqui, cara, se você não operar dentro de 5, 10 dias, você vai consolidar essa fratura e acabou para você. Não dá para fazer cirurgia com chance maior depois. E ele resolveu não fazer a cirurgia. Foi uma atitude muito ousada. E ali, naquele momento de total entrega, ele foi desenvolvendo técnicas de autocura.
resultado da história que a gente vai entender melhor nesse livro, em poucas semanas, Dr. Joe Dispenza estava caminhando e ele começou a entender, naquele momento de dor, ele começou a fazer pactos com ele mesmo, tá? Um dos pactos foi: se eu saindo daqui, eu vou mostrar para o mundo que isso é possível. Vai ser a minha missão de vida. E assim ele fez e faz até hoje. Os seminários Dr. Joe Dispenza hoje são grandes campos de pesquisa, reúnem por volta de 10 mil, 5 mil pessoas em um único ambiente e ele monitora, ele estuda, ele analisa essas pessoas cientificamente e fornece dados para grandes universidades onde ele é afiliado e vai trabalhando todas essas questões de transformação a partir da mudança mental e energética. Ai, Juliana, já vamos lá começar a acender o incenso e botar o cristal. Não. Nesse livro aqui, a gente vai fazer de uma forma totalmente diferente, porque você não vai conseguir entender esse livro, entender o que a gente vai falar aqui, se eu não for lá atrás um pouquinho. A gente vai ter que falar de cosmologia, mas é muito interessante pensar por quê? Porque é nesse momento que a gente vai quebrar paradigmas em você. O que é paradigma? É uma crença, é um entendimento, tá? Quando a gente começa a entender, vamos começar lá atrás, ó. Lá atrás. Vamos pensar no século 4 a.C. Platão. Juliana, o que Platão tem a ver com Joe Dispenza? Bom, Platão começou a dizer que existia um plano das ideias e um plano material. Ou seja, era separado, percebe? O plano das ideias impactava no plano material, tinha reflexo nisso, mas ninguém conseguia fazer esses dois conversarem. Não era assim. Não dava para conversar. Mente, físico. Era filosófico, mas era real antes. Só que aí, por volta aqui, ó, do século XVII, a gente teve um modelo cartesiano. O que é isso de modelo cartesiano? Surgiu um tal de René Descartes, um cara aí, que disse o seguinte: penso, logo existo. Porém, contudo, todavia, o que eu penso é uma coisa, a matéria é outra. Nessa mesma época, por volta de 1650, por aí, surgiu um tal de Isaac Newton, que tomou a maçãzada no meio da cabeça. Alguém já ouviu falar desse carinha? O cara tava lá sentado, paf, tomou a maçã na cabeça e falou: olha, tem um negócio puxando essa maçã. Isso é física? Isso é gravidade? E começou a matematizar tudo. Escreveu o famoso livro da matemática que explicava o universo. E nessa época, gente, surgiu o tal do modelo atômico que nossa, você não fica com raiva dos seus livros, tá? Mas hoje é dia de você dar vontade de rasgar. Aquele modelinho atômico daquela bolinha no meio com um monte de negócio circulando em volta, sabe? Daquela época. Surgiu isso. E aí os cálculos começaram a explicar que o comportamento desse átomo, disso, poderia ser explicado. Que tudo que existe no universo é calculável, é palpável. E o René Descartes e o Newton, então, fizeram assim, ó. Tá, você quer falar de mente, você quer falar de sentimento, você está falando de um negócio mais religioso, sabe? Você está falando de um negócio filosófico aqui. Separa essa parada aí. Aqui a galera da ciência é matemática, é física, é maçã caindo na cabeça, é porque que cai, é cálculo, é assim. Tá bom? Então não vem essa galera daqui conversar com essa galera daqui, não, porque não tem nada a ver. Então, nessa época, a gente ficou assim, século XVII. Só que aí começou a bagunçar um coretinho. Porque no século XIX surgiu uma palavrinha que a gente está falando cada vez mais, que se chama psicologia, psicanálise. O povo começou a estudar como é que funcionava a cabeça, estudar como é que funcionavam as coisas. Avançando mais um pouquinho, aqui no século XX, para ser mais exata,
Em 1905, a gente começa a viver uma bagunça. Por que que a gente começa a viver uma bagunça? Porque em 1905, o Coreto bagunçou de vez com um carinha chamado Einstein. Esse cara aqui, o Einstein, ele bagunçou o Coreto por quê? Porque ele descobriu que toda a energia, quando eu junto, ela vira matéria. Mas qual que é o problema disso? O problema é que a energia não se comporta como a maçã do cara, aquele que fazia o cálculo de quanto de aceleração que ela tinha para bater na cabeça dele. Se ela se comporta de um jeito diferente, os fótons de energia, a luz se comporta de um jeito diferente, como é que pode um negócio que forma a matéria ter um comportamento diferente do que ele forma? Olha que doideira. Como é que isso funciona? Bagunçou o coreto inteiro. Só que na época de Einstein, ele teve que bater de frente com o que já estava consolidado há centenas de anos. Porque desde lembra que eu falei com vocês? Século XVII, desde 1600, o povo está falando. Gente, caiu maçã na cabeça, é só calcular a aceleração, é só calcular o peso que você vai conseguir calcular o comportamento da maçã. Aí vem esse doido e fala, não é bem assim não. Porque a menor unidade está se comportando de um negócio diferente, de um jeito diferente. E ele conseguiu provar que Newton estava errado. Juliana, mas peraí, você já está querendo dizer que aquele modelinho atômico lá que eu tenho no meu caderno, que eu estou estudando, que eu fiz o meu vestibular, está errado? Isso já caiu desde o início do século XIX. Para vocês terem uma ideia de como é que a ciência se comporta com o senso comum. E você já vai entender o perigo disso cair na boca do povão de vez, tá? O que aconteceu nessa época aqui? Eu tenho que trazer uma curiosidade para vocês, para a vida. Você tá vendo essa foto aqui? Desse monte de vovozinho bonitinho aqui, colorido? Olha que interessante. Nessa época do século XX, do início do século XX, a gente viveu um momento, e aí, para quem gosta das sincronicidades, vai se identificar nisso, um momento único na história humana. Essa foto compõe todas as pessoas que descobriram tudo que nós até hoje nos aproveitamos em celular, em rádio, internet, em ciência, em cura do câncer, o escambau. Está dentro dessa foto aqui. Só para você ter uma ideia. Em que momento da história esse povo viveu? Essa mocinha aqui, ó, sentadinha, essa única mulher, Marie Curie. Se alguém faz tratamento de radioterapia hoje, se alguém vai lá tirar uma chapa do pulmão para ver como é que tá, se quebrou um osso, agradeça a ela. Ela descobriu isso, essa mulher. Esse carinha aqui todo mundo conhece, Einstein, mas tem um outro senhorzinho que tá aqui com um chapéuzinho na mão aqui, tá vendo? Que se chama Niels Bohr. Esse cara mudou a vida do Einstein, do Dr. Joy e a sua também. Porque foi ele que descobriu a física quântica. Foi esse cara que identificou que as partículas não se movimentam, não se comportam com a mesma norma que nós acreditávamos funcionar tudo. E aí, gente, eu trouxe aqui um resumo. Não vou ler isso aqui para vocês, mas eu vou fornecer para quem quiser. Que são os grandes 7, tá? São as grandes descobertas, as principais descobertas. Mas quem quiser isso aqui, eu mando depois, tá bom? Não tem problema, não. Dentro do livro, a gente começa dentro do primeiro capítulo, inclusive o Você Quântico, né? A gente começa a quebrar algumas crenças, tá? Por que é importante essa imagem para que você veja?
Porque você está acostumado, e eu estou acostumada, a entender que o que é sólido, né? E tem um determinado formato. E o que não é, não é. A gente coloca as coisas em caixinhas. A gente deixa tudo muito bem formatado em caixinhas. A caixinha que me diz que um átomo é exatamente assim, e aí parece que aquilo é fora de mim, que não se comporta de uma determinada forma dentro de mim, que não impacta na minha vida, e não é bem assim que funciona. Para a gente entender a cura do Dr. Joe e o processo que ele propõe nesse livro e quebrar esse paradigma, eu vou precisar de caminhar para a seguinte pergunta: do que você é feito? Do que você é feito? O que te constrói? O que te constitui? Se a gente for pegar exatamente o que te forma, a gente chega nisso aqui. Ó, peraí. Gente, me desculpa quem tá vendo no gravado, mas a pessoa às vezes se embola com compartilhamento, tá? Então vamos lá. Vou desembolar agora. Pronto. Aqui. Vamos relembrar o seguinte. Você, pessoa que está aqui ouvindo essa aula, se não entender isso aqui, o livro não vai fazer sentido para você. Bom? Nenhum. Tudo que a gente falar. O que você precisa entender? Tá vendo essa imagem aqui, azulzinha, logo no começo? Que se repete nas três cores aqui? Isso aqui é uma estrutura atômica real, onde eu não tenho esse modelinho aqui de 1911, que é o modelinho que você aprendeu na escola, que espetou a bolinha de isopor e deixou os negocinhos rodando em volta. Mas eu tenho um modelo de 1926, que é o modelo atômico, o modelo quântico. Esse modelo aqui está representado nessa imagem para que você entenda o seguinte: esses elétrons que estão em volta aqui do modelinho que você conhecia, vocês conseguem ver o meu mouse? Só me responde isso. Consegue? Ótimo. Esses elétrons que estão aqui, eles não se comportam em uma maneira que eu consigo calcular. Quando ele descobriu que o elétron, que é essa bolinha aqui, essa unidadezinha aqui representada, que na verdade está aqui, ele se comporta, ora, como uma partícula. O que é uma partícula? É a maçã do Newton, ó. Negócio que eu pego e solto. E ora, como uma onda de possibilidades. Quando ele descobriu isso, ele chegou na conclusão de que essa menor unidade pode ser influenciada por energias que estão em volta. Ela pode se comportar como uma onda, não ter um formato fixo de partícula, tá? Mas como uma onda, e como uma onda, ela tem infinitas possibilidades. Porque a onda de energia, você não consegue, inclusive, saber se ela está num local exato ou se ela desapareceu dali. Um exemplo muito simples: todas as vezes que você liga algo na tomada para você carregar o seu celular, gente, se tiver complicado, pode fazer pergunta para não deixar passar. Quando você liga algo na tomada, você faz um tunelamento quântico. Nossa, Juliana, mas eu só liguei meu celular para carregar. O elétronzinho que está na energia, na corrente, ele pula para sua tomada e ele passa a energia para o seu celular. Aquele elétron de pulso de energia é uma onda e ele desaparece da ponta do fio e tunela na ponta do seu carregador. Tunelamento quântico, ele some de um lugar e aparece no outro.
Juliana, mas e esse espaço de quando ele sumiu daqui e apareceu aqui, ele foi para onde? A ciência chama isso de não localidade, entendeu? E isso é visto como se ele fosse realmente para outra dimensão. Ele pode ter ido para outro lugar e depois voltado para minha tomada em milésimo de segundo? Sim, pode. Tipo fogo de artifício. Exatamente, Bru. Exatamente. É isso. Tá pegando a linha do negócio. Entendeu? Aí, olha a esquisitice. Mas, Juliana, peraí, deixa eu entender. Se esse comportamento dessa partículazinha lá que eu estudei, que rodava em volta da bolinha, ela pode, tem hora que ela tá fixa, é isso? Sim, tem hora que ela é uma molécula, tá ali circulando, só que tem hora que ela some, tem hora que ela aparece, tem hora que ela some, tem hora que ela aparece. E quem que fala quando ela some, quando ela aparece, quando ela some, quando ela aparece? A energia que tá influenciando nela. Guarda essa informação, porque isso vai ser importante no decorrer do livro que a gente vai caminhar agora. Tá bom? Para quem gosta e quer entender melhor de cocriação da realidade, esse livro é chave para isso. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para a gente seguir o compartilhamento. Então, você já entendeu que. Peraí, vocês estão vendo o Einstein direitinho ou eu estou fazendo bagunça aqui? Aí, ficou melhor. Você já entendeu que a gente tem, então, essa evolução. Então, o modelo comportamento que foi descoberto aqui. Eu não tenho uma estrutura fixa. Eu tenho essa última aqui de 1926, onde essa nuvem de elétrons, elas podem ser partícula ou elas podem ser onda, sumir, desaparecer, dentro das possibilidades. O que acontece, então? Quando essa fórmula é igual a mc ao quadrado foi descoberta, a gente chegou em um problema. Se tudo é composto por partícula, como pode uma lei não ser única? Se você está andando de carro, o seu carro some e desaparece no endereço que você quer? Não. Ele tem que ir até lá, certo? Eu vou fazer um tunelamento quântico da maçã na cabeça do meu marido. Pá! Vai bater. Vou fazer um efeito quântico na minha mão na parede. Pá! A parede vai te devolver a mesma força, né? Mas por que com os elétrons tem hora que ela pode, se eu bater, se eu for usar quântica, se eu fosse um elétron, se eu batesse na parede, eu poderia afundar dentro dela ou sumir e depois aparecer em outro lugar? Como é que funciona? Por que isso acontece na menor unidade e não na maior unidade? O que foi descoberto, gente? Que você tem um efeito de colapsar a onda. Quem aqui já ouviu falar no efeito do colapso da função de onda? Tirando a Bruna, que está fazendo vestibular, deve estar estudando até a fórmula para isso, se bestar. Né? Quem aqui já ouviu falar? Vocês já ouviram falar disso? Quando você ouve a palavra colapso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo que não deu certo, algo que estragou, algo que não funcionou. Mas colapso, na verdade, quer dizer uma grande quantidade de informação, ou uma quantidade de informação que causa um efeito inesperado. O colapso da função de onda é quando você observa essa partícula pequenininha, ela vai se comportar exatamente como você quer que ela se comporte. Juliana, mas eu não falei com ela? Eu nem falei, vai para lá, vem para cá, o Silvio Santos da vida. Eu não falei nada, mas como é que ela vai se comportar? Por conta da energia do observador. A pessoa que observa colapsa a onda. E o que isso muda? O mundo tem outras formas com isso. Por quê? Quando eu venho
para esse entendimento aqui, ó, eu consigo agora ver com outros olhos. Vamos lá, gente. Vocês já entenderam o que essa imagem quer dizer, mas eu vou fazer questão de trazer para vocês. Seu corpo aqui, né? Órgãos, tecidos, células. Quando eu abro uma célula, eu tenho organelas. Quando eu quebro organelas em menores unidades constituintes, eu chego em um modelo estrutural de moléculas. Essas moléculas, quando eu quebro elas, eu chego em um elemento atômico, numa menor unidade. Então, os elétrons, depois átomos, vão formar minhas organelas, que vão formar as minhas células, que vão formar os meus tecidos e órgãos. Você, beleza? A cadeira da sua casa, bonitinha. Não tem célula, não. Bom, se for de madeira, tem. Mas vamos lá. Vamos pensar que só com uma cadeira de ferro. Botei até a tabela periódica aqui para você entender, ó. Lembra dessa tabelinha que você viu lá na escola? Em 1910, quando você estava na terceira série? Então, essa tabelinha aqui, que por sinal tem uma história curiosa, o cara sonhou com ela e uma noite acordou e desenhou ela, tá, gente? Depois a gente... Isso é para outro vídeo, não é para hoje, não. Mas vamos lá. A sua cadeira da casa, o seu carro, é constituído por moléculas, certo? Minerais são moléculas. Sal, iodo, água, a água que você está bebendo, tá? Moléculas. Se eu quebrar essas moléculas em menor unidade, eu tenho essas estruturas. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você uma coisa muito simples. Que você, em menor unidade, tem a mesma construção do chão que você pisa. E que o chão que você pisa é formado por essas estruturas esquisitíssimas que pulam do seu carregador para tomar. Juliana, sério? Sério. E que tudo isso, na menor unidade, sofre influência do observador. Como assim, Juliana? Sim. É exatamente isso que eu estou te provando. E isso já é provado desde 1926, tá, galerinha do canal? Não é ontem, não. Não passou no Fantástico. Olha que interessante. Qual que é o problema disso? Qual é o problema disso? Quando eu digo que na física quântica, que te compõe em menor unidade de matéria, o observador tem o controle sobre o observado, isso te dá uma relação de poder e responsabilidade, não dá, não? Vocês acham que dá? O que vocês acham? Dá um negócio esquisito, né? Agora, se eu quero manter um sistema de controle e projeção para meios fáceis, eu vou levar esse tipo de informação ou eu vou trazer o entendimento que a gente vive perpetuado até hoje? Lembra que eu falei aqui no comecinho? Descartes? Penso, logo existo. Separa coisas da neurociência e coisas da física. Lembra? As caixinhas? Ah, eu vou estudar neurociência. Eu vou trazer um exemplo particular para você de vivência dentro desse livro. Primeiro, eu fiz a especialização em neuro. Fiz várias na área da saúde. Aí fiz em neuro. Clínico, tá, tudo bem. Depois, eu fiz física da consciência. Aí a coisa bagunçou. Quando eu fiz a minha especialização em física da consciência, bagunçou. Por quê? Porque isso aqui, gente, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Isso daqui é uma mentira. Só existe uma verdade. Uma verdade. Uma única verdade. Uma única verdade. Você impacta o meio e você.
a partir do que você direciona. Isso é muito poderoso. Isso é extremamente perigoso. E aí eu quero trazer para vocês uma última questão aqui. Você consegue entender que está aqui no final desse capítulo 1 para o 2 já? Você consegue entender o poder do efeito do observador? Deu para você ter uma noção? Você focaria em ter a vida que você deseja se isso tudo que estão falando aí desde 1926 fosse verdade? Por que eu estou falando isso? Olha que interessante que eu vou jogar para você. Porque a nível de observador, e aí a gente joga uma pitadinha de análise na conversa, só existe uma verdade para você, a sua. Entende isso? A que você escolhe que seja verdade. A verdade, ela é um conjunto de escolhas. Só isso. Só que tem um porém. O conhecimento precede a experiência. E o que confirma isso? Trouxe uma frasezinha aqui pra gente, ó. A grande revolução da física moderna não foi descobrir que o mundo é feito de átomos, mas perceber que o conhecimento que temos sobre eles, por essência, é limitado. Max Born foi o cara que descobriu a física quântica. Por que eu trouxe essa frase? Porque o conhecimento precede a experiência. E a verdade é uma escolha sua. Entende isso? No próximo bloco, na próxima aula que a gente vai fazer, a gente vai estudar o famoso experimento da dupla fenda, para a gente poder mergulhar nesse conhecimento. E a gente vai mergulhar em física da consciência nesse livro, porque ele não é um livro de neurociência, ele é um livro de física da consciência. Tá? É um conhecimento que eu deveria e tenho vontade de aprofundar muito mais com vocês, mas o campo do Clube do Livro não me permite ir além. Quem está na mentoria, a gente vai cair de cabeça nisso de um jeito muito profundo. Mas eu espero ter contribuído aqui com esse primeiro capítulo, com essa primeira parte, para te trazer um entendimento do que é, do quão poderoso é. E para deixar essa pergunta parando no ar aí. O quanto seria poderoso na sua vida se você soubesse que isso é verdade? A sua verdade. Pensa aí. Com isso eu encerro essa aula e abro para pergunta. Alguém tem alguma questão? E aí? Dúvidas, questões? Como é que foi para vocês? Giovana, Bruna, Ângela? Gostaram? Estão animados com o livro? Alguém quer trazer alguma experiência? Ou falar, Juliana, você falou só uma coisa que eu já sabia aqui. Tudo certo? Então tá bom. Gê, eu vou pedir para você interromper a gravação e a gente continua aqui para finalizar a aula. Obrigada e até a próxima.